Boa tarde, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 3. E diz assim: Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça se queima. Porque a sarça não se queima. Versículo 5, e disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo capítulo 3 vai narrar a história de Moisés. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente ele se depara com uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E Deus ele vai bradar a Moisés do meio dessa sarça. Vai chamar Moisés para chegar perto dele, perto daquela sarça pegando fogo e não se consumindo. Porém, Moisés não entendeu que era o próprio Deus que estava chamando ele. Ele vai entender que era Deus chamando ele quando Deus fala com ele, lá no versículo 5. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que Moisés vai entender que era Deus falando com ele no versículo 5, quando Deus fala com ele para tirar as sandálias? Porque no Egito, Moisés tinha essa prática de tirar as sandálias dos pés para se curvar diante dos deuses pagãos do Egito. Então, Deus falou com Moisés através da linguagem que Moisés entendia, que era as sandálias dos pés. Então, quando Deus fala com ele, tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que tu estás, a terra santa, aí a ficha de Moisés cai. E aí Moisés entende que o próprio Deus estava falando com ele. E muitas vezes vai acontecer isso conosco. Vai acontecer coisas sobrenaturais na vida da gente, só que a gente não vai entender que é Deus que está fazendo na nossa vida. Nós só vamos entender que é Deus trabalhando e fazendo quando Deus tirar algo de nós que a gente vai entender que é Deus que está fazendo, que é Deus que está trabalhando nessa situação, trabalhando com um propósito na nossa vida. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele só entendeu quando Deus falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então fica com essa palavra. Se porventura Deus te mandar tirar as sandálias ou qualquer outra coisa, é para você entender que é Deus, para você entender que é Deus que está fazendo, que é Deus que está trabalhando. Amém? Fica com essa palavra.